galera do sétimo ano. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vamos para a revisão desse segundo bimestre? Vamos ver tudo que a gente viu aqui no segundo bimestre. É importante a gente gravar tudo aqui, tá? Ficar na mente e lembrar na hora a gente for fazer a avaliação aí, tá? Seguindo, primeira coisa que a gente viu foi o verbete, tá? O verbete é aquele texto que a gente viu que ele vai explicar um animal, uma planta ou uma palavra tal. Mas o mais importante desse bimestre é a gente se focar nesse artigo de divulgação científica ou texto de divulgação científica, vai receber esse mesmo nome, tá? Então, o que é esse gênero textual? É um gênero textual que tem por objetivo divulgar uma pesquisa, ou uma descoberta científica, ou tema de uma área de ciência a um leitor não especialista. Então, duas coisas importantes que a gente tem que lembrar: texto de divulgação científica, artigo de divulgação científica, ou divulga uma pesquisa, uma descoberta, um tema da área da ciência, tá? Então, isso é importante. E outra coisa, há um público não especializado. Então, esse texto não é feito para outros cientistas, é feito para as pessoas que não são especializadas no assunto, tá? Que vai querer saber, que tem curiosidade de saber sobre aquela descoberta científica. Por essa razão, disse que ele é um texto predominantemente expositivo, porque vai expor essas descobertas científicas, tá? Mas que apresenta defesa de opinião. Então, concluímos que ele é dissertativo expositivo quando defende uma opinião sobre algum fato e também informativo e expositivo, quando apenas informa a descoberta científica. Então tem duas possibilidades. Eu sei que ele é expositivo, porque ele está expondo essa descoberta científica, mas quando é uma descoberta científica, uma defesa de opinião, aí se chama dissertativo expositivo. Agora, quando é uma descoberta científica, com apenas informação, não quer convencer ninguém sobre nada, apenas informar, ele vai ser chamado de informativo expositivo. Vamos seguindo. E quais são as características? Linguagem formal, quando a gente tem obedecido todas as regras gramaticais, podendo ter também linguagem formal, isso aí vai depender muito mais do autor do texto. Lembrando que linguagem formal é o que mais aparece, tá? Termos técnicos e científicos vai ter, tá? Por exemplo, se for sobre uma bactéria, o nome de uma bactéria, se for sobre uma enzima da parte do corpo, uma célula do corpo, vai ter o nome da célula do corpo, que é um termo técnico científico, afinal, uma descoberta científica. A linguagem é objetiva, só que clara e acessível ao leitor não especialista, tá? Então, é uma linguagem objetiva, mas não pode esquecer que é um leitor não especialista que vai ler aquilo ali, tá? Pode ser escrito por cientista ou não, vai depender de quem vai divulgar, tá? Mas o mais importante é a acessibilidade, que divulgar de maneira acessível essas descobertas e pesquisas que o público para ler esse tipo de texto é sempre não especialista. E é um texto jornalístico porque ele foi criado por jornais, tá? Aí temos exemplo que já foi da nossa aula sobre esse tipo de texto, porque salivamos diante de uma comida apetitosa. Então aí tem o título, logo depois tem a epígrafe, você lembra que a epígrafe? Logo embaixo, né? A visão do. Ah, não, aqui no caso é subtítulo, porque não está fazendo nenhuma citação. A epígrafe tem que citar alguém, né? Você lembra? Tem que ser a fala de alguém, a escrita de alguma outra pessoa, tá? Aqui é um subtítulo porque está expandindo aqui a informação, está complementando a informação, tá? A visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro que aciona as glândulas produtoras de saliva. Aqui, ó, só está aprofundando um pouco mais do conteúdo. Então não pode ser chamado de epígrafe. Agora, se fosse uma citação de algum outro pesquisador, citação é a que a gente pega algum texto, uma fala de alguém e joga no nosso texto, tá? Se você pegar, por exemplo, um texto de um colega seu e botar no teu texto, está fazendo uma citação. Agora, quando essa citação é justamente embaixo do título, como está aí no subtítulo que eu falei para vocês, da mesma forma, é chamada de epígrafe, tá? E por aí vai.
Vamos seguindo. Ah, terminado o texto de divulgação científica, que isso é o mais importante vocês saberem, o conceito e as características, tá? A gente viu também linguagem em texto, que não pode esquecer. Nós vimos que a linguagem em texto, que é a forma como a gente escreve um texto, né? Se o texto for escrito, a gente fala, né? Se o texto for oral, é uma linguagem objetiva. Quando não há envolvimento do autor, a gente não vai ter as emoções, não vai ter o pensamento do autor, tá? O objetivo é passar apenas informação e os verbos e os pronomes vão estar na terceira pessoa. Agora, quando a gente escreve um texto com linguagem subjetiva, aí a gente percebe o envolvimento do autor, pois é possível perceber as emoções dele, a opinião, o que ele acha, o que ele está sentindo na hora de escrever, de passar aquela informação, né, na hora de narrar aquele fato. Então, todo texto que tem linguagem subjetiva, a gente vai perceber aí o que o autor está sentindo na hora de escrever aquele texto, tá? E os verbos e os pronomes vão estar na primeira pessoa, ok? Então, linguagem em texto, linguagem objetiva, decorem esses três itens, e linguagem subjetiva, decorem esses três itens aí, que é importantíssimo. E vamos seguindo. Gente, o texto que vai ter na avaliação é um texto dissertativo, ou seja, é um texto que emite opinião. A gente já estava falando sobre ele no primeiro bimestre, tá? Então, a gente está fazendo ele com 3 parágrafos, mais o título. Então, título e 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, escreve-se pensando em responder a pergunta: o que falar do tema? Então, eu tenho meu tema lá, o que eu vou falar desse tema aqui? Né? Aí você pensa sobre e começa a escrever. O segundo parágrafo, aí você já vai escrever pensando em responder a seguinte pergunta: por que eu pensei isso do tema? Né? No primeiro, o que eu vou pensar, e depois eu tenho que justificar. Por que eu pensei isso no tema? Vou lá e escrevo. Tá? E o terceiro parágrafo, que é a conclusão. Quem está desde o ano passado já lembra que a conclusão é feita em duas partes. A primeira, a gente faz uma retomada da ideia do primeiro parágrafo, não é utilizando as mesmas palavras, são outras palavras, tá? Você pensou aquilo do tema, escreveu o primeiro parágrafo. Quando você vai iniciar o terceiro parágrafo, você precisa retomar essa ideia que você pensou aí, só que palavras diferentes, tá? Depois, no segundo momento, propor uma solução. Como assim? Aí eu trouxe um exemplo aí, ó. Se você falou sobre a necessidade das pessoas jogarem lixo no lugar certo, na conclusão você retoma essa ideia com outras palavras, né? Propõe soluções para que as pessoas possam jogar lixo no lugar indicado. Exemplo, né? No terceiro parágrafo. Tendo visto, sabendo que há necessidade que as pessoas joguem lixo no lugar indicado, é importante a gente fazer uma campanha de conscientização, é importante a gente deixar mais lixeiras para que as pessoas joguem lixo no lugar indicado, tá? É importante que as pessoas sejam responsáveis pelo lixo que produzem e por aí vai. Isso são soluções para esse problema, que é fazer as pessoas botarem o lixo no lugar certo. Não posso esquecer sobre isso daí, tá? E quais são as características desse texto? Ó, linguagem formal, sempre. Então, por favor, evitem erros gramaticais, tem que deixar mais próximo da gramática normativa. Linguagem objetiva, isso quer dizer o quê? Que a gente só vai passar a informação, no caso, só vai dar a opinião, e os verbos e os pronomes vão estar sempre na terceira pessoa. E evitar os termos, na minha opinião, tá? A opinião já é a sua, o texto é dissertativo, então todo mundo já sabe que está dando sua opinião, não precisa escrever isso, tá? Eu acho que não precisa também, e eu penso que não precisa também, e etc, tá? Por dois motivos. Todo mundo já sabe que o texto é dissertativo, ele é opinativo, é a opinião sua que está sendo falada, e minha, eu, são pronomes de primeira pessoa, tá? E acho e penso são pronomes de primeira pessoa. Não pode. A linguagem desse tipo de texto é objetiva, então os verbos e os pronomes têm que estar na terceira pessoa. Então, galera, essa é a nossa revisão. A gente chegou ao fim e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.